Boa noite, presidente. Também quero cumprimentar meus nobres colegas vereadores, também ao público aqui presente. Sejam todos bem-vindos a essa casa que é de vocês. Também quero agradecer à imprensa por ter acompanhado os nossos trabalhos durante todos esses anos e que leva a mensagem até a comunidade, que proporciona à comunidade as informações necessárias. Quero iniciar só reportando, colegas, que foi uma ação dessa casa, vereador Pedro, chamar a atenção para o assunto da telecomunicação, que tanto tem afligido essa comunidade de Campo Novo. E no decorrer dos trabalhos, nós percebemos que a internet em Campo Novo, a telefonia fixa e móvel, o serviço é de péssima qualidade, em decorrência de ter sido uma das primeiras cidades a receber esse serviço. As novas cidades que receberam recentemente têm um sistema mais moderno, mas por inoperância e incompetência das empresas que prestam serviço, que vendem e não entregam, o nosso sistema ainda é precário. Então, nós recorremos à Justiça, a Câmara junto com a OAB e também a SIC, o Sindicato Rural. Promovemos algumas reuniões aqui na Câmara com diversos vereadores e a comunidade. Também não enchemos o plenário como hoje, mas veio bastante gente discutir o assunto pela insatisfação. E nós propusemos uma ação civil pública através da promotoria. Aliás, a promotoria comprou a ideia do problema junto com a Câmara e propôs ação civil pública, dando 60 dias para que a empresa Oi regularize a situação, que é a principal detentora do serviço, sob pena de R$100 mil diário, após esse prazo. Então, espero que isso surta efeito, é a nossa esperança. Foi o último cartucho nosso, praticamente, a ser usado. Depois de diversas reuniões em Brasília, na Anatel, em Cuiabá, aqui, para tentar solucionar o problema, e com muito pouco êxito. Então, resolvemos fazer essa ação para que possamos aí ter um serviço de qualidade. Também, vereador Leonardo, gostaria de reportar essa questão da travessia urbana, que nós levamos, inclusive, ao gabinete do deputado Ezequiel, um projeto completo da travessia urbana e do aeroporto municipal. E pedimos formalmente para que ele fizesse gestão ao entorno dessa questão, tanto do ponto de vista da homologação, Bernadette, do aeroporto nosso, que um dia está credenciado, outro dia não está, um dia pode operar, outro dia não pode, outro dia tem buraco, outro dia tem braquiária, mas ele precisa ser regulamentado e dado condição de tráfego, de operação, melhorar do que já existe, avançar no processo de legalização e de estruturação. Então as duas coisas têm que andar junto. E também, vereador Gilberto, nós formalizamos para diversos deputados, inclusive para o deputado Ezequiel, o pedido de uma patrulha agrícola, por ele ter uma afinidade grande com a agricultura familiar, e ele nos posicionou dessa forma, e também a Feira Livre Municipal. Nós entregamos por escrito para ele. Inclusive, nós conseguimos uma audiência com ele, com o presidente nacional da Unicaf, o vereador Milton. Não sei se na oportunidade o senhor estava junto, mas eu acredito que estava, no início do ano. E colocamos o presidente nacional da Unicaf, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar, para falar com ele e discutir a pauta do Brasil, porque ele faz parte de algumas comissões dentro do Congresso. E nós precisamos, em algumas questões de legislação, avançar a nível do Brasil. E para isso precisamos ter apoio dos parlamentares federais do Brasil inteiro. E o nosso, que tem afinidade, é o deputado Ezequiel, o qual parabenizo, vereador Gilberto, por ter escolhido ele para apoiar, que é um grande deputado, e tenho certeza que vai nos ajudar. Até por ter nos dito nessa oportunidade que tem uma grande afinidade com os pequenos produtores. E em Campo Novo, se ele nos aportar esse recurso para a feira, será um grande feito, porque eu já estou aqui no 3º mandato, só ouvindo promessa nessa questão. Também nessa mesma oportunidade que discutimos a travessia urbana, com o Orlando, que era engenheiro do DENIT, hoje é o atual
diretor-geral do DENIT em Mato Grosso, vereador Leandro, falando com o senador Wellington Fagundes, ligou para ele na hora, o qual eu fiz contato por telefone e depois uma reunião diretamente com ele. Também para estruturar, vereador Milton, a BR-364, porque se você pega o trecho de Diamantino a Itanorte, é uma estrutura, você pega o nosso trecho aqui é outra, é praticamente a estrutura de uma MT, não tem acostamento, não tem limpa-roda, não tem estrutura nenhuma de um padrão federal. Então estamos pedindo que implante em Campo Novo também, na 364, um padrão federal, como é realmente o padrão federal. E ele nos prometeu que isso vai acontecer, inclusive na travessia urbana, que hoje é precária aqui em Campo Novo. Que quando acontece o que aconteceu aqui, que a travessia passa dentro da cidade, essa intervenção de melhoria é uma obrigação do governo federal. Então, isso já deveria ter sido feito para que minimize esses acidentes, por falta de estrutura, inclusive. Também com relação à visita nossa, uma agenda marcada pela presidência da casa, e ele não esteve presente, o vereador Leonardo, nós fomos, junto com o vereador Milton Japinha, para falar com o coronel Celso sobre a situação que passa em Campo Novo do Parecis com relação à segurança, que hoje é precária, né? Não é segredo para ninguém, todo mundo hoje sabe. Quem não é vítima está com medo de ser vítima hoje ou amanhã, porque Campo Novo está perigoso mesmo, né? Até eu que moro na zona rural tenho medo de chegar em casa, principalmente porque eu tenho uma situação atípica que ainda tem confronto político, que eu não sei se é o bandido ou se é alguma repressão que vai acontecer comigo. Sou bem franco dizer. Até fiquei 1 ano morando aqui na cidade com medo de ser abordado um dia na chegada da minha casa no sítio. Verdade, Japinha. Então não tenho medo de dizer isso, porque eu tenho medo de agredir a minha família, não pela minha pessoa, né? Eles sofrerem consequências. Então passamos para o comandante Celso a situação que passa em Campo Novo e que algumas ações drásticas têm que ser feitas aqui, Ilone. Porque nós não podemos mais ser refém e ficar preso do portão para dentro. Né? Não é o bandido que está preso, é nós que estamos presos lá de dentro, que temos medo de sair para lá de fora, que deveríamos ter total liberdade, né? Então, e sentimos uma firmeza nele, do ponto de vista de tomar algumas ações imediatas. E essa semana esteve aí a Força Tática, como uma primeira reação já desse pedido nosso, e temos uma sequência de agendas que não vai ser resolvida tão fácil, mas que nós percebemos a vontade dele de agir nessa questão, pelo que ele ouviu na nossa colocação lá. Então, isso é uma coisa que não é nós que vamos resolver, nós precisamos todos se juntar, vereador Baiotto, e ir a Cuiabá, juntar os senadores, juntar as forças políticas e dar uma sequência nessa conversa, para que nós conseguimos também dar apoio a ele na estrutura e retornar isso para cá, vereador Milton. Então, só para reportar aí aos trabalhos dessa semana, também estamos trabalhando aqui na Câmara, e aí tenho apoio dos colegas e também da presidência da casa. Isso não é uma coisa do vereador Clóvis, é uma obrigação do município, eu diria assim. Só foi levantada por mim na época, já faz mais de 5 anos, que é um título de cidadão de reconhecimento. Não é nem um título de cidadão, é uma resolução do município reconhecendo as pessoas que chegaram aqui e que são pioneiros dessa cidade. Muitos já morreram, já se foram, Betânia, que não foram lembrados. Perdemos a oportunidade de homenageá-los, de reconhecer oficialmente na lista de pioneiros do município. Então vamos começar, e a previsão é para dia 11, gostaria que o vereador Leonardo reforçasse isso, para dia 11 de dezembro agora, fazer homenagem aos pioneiros da década de 70. Tem muito mais do que isso. A lei fala até 88, que é enquanto o município não foi constituído oficialmente, né? Era um distrito. Então todos que viveram aqui nas condições precárias, né, daquele tempo, se hoje é precário, imagina naquele tempo. Naquele tempo a polícia era nós mesmos. Amarrava, batia, fazia o que tinha que fazer, educava o cara, mas não tinha tanta bagunça igual tem hoje. Só que era menos gente, né, Baiotto? Era mais fácil de lidar. Mas assim, essa resolução vai dar esse reconhecimento aos pioneiros do município daquela década, de 1970. Então nós já conseguimos identificar, através das pessoas que chegaram aqui naquele tempo, não somos nós da Câmara não, as pessoas estão falando quem que é quem. E aí pode até ficar alguém de fora, mas vai ser muito raro. 40 famílias que chegaram naquele tempo, já deu 130 pessoas.
Muitos já faleceram, muitos foram embora, mas a resolução vai reconhecer ele igual, né? Ele tem o direito adquirido, seja patrão ou empregado, está no mesmo patamar de reconhecimento. Então, lógico que tem os desbravadores que chegaram abrindo as picadas, né? Os que vieram um pouco depois, mas a lei vai dar o reconhecimento para eles com igualdade naquele período. Essa é uma obrigação que nós estamos cumprindo no nosso mandato, eu também na condição de pioneiro daquela época, chegamos aqui em 79, tenho a obrigação de fazer esse feito aqui para esse povo que chegou nesse período. E também nós vamos fazer hoje a entrega da moção de aplauso para as pessoas que participaram da elaboração do Plano Municipal de Educação. Um feito muito importante, e tem aqui várias pessoas, né? Eu não tinha nem em mente que hoje seria entregue. Eu falei assim, mas poxa, tanta gente assim mobilizado em favor do Dr. Antônio, a causa é nobre, né? Mas aí comecei a ver algumas pessoas, relacionei, não, hoje também é a entrega, né? Tem muita gente aqui que veio em defesa da pauta da questão do Dr. Antônio e da saúde do município, mas também tem muita gente aqui para receber a moção de aplauso pela participação na elaboração do Plano Municipal de Educação, que é um plano feito para 10 anos, se não me falha a memória é isso, né? Para 10 anos, para ser executado com garantia de orçamento, de gestão, e que vai ser medido a eficiência e a busca do gestor de acordo com o plano. E diria que o ideal seria isso, se cada política do município tivesse disciplinado em um plano, para que o gestor que fosse entrar para gerir o município se encaixasse com o perfil do plano elaborado, o plano geral, com os planos por políticas, porque ele tem que se adequar ao modelo do município, não o município se adequar, muitas vezes, à ignorância do gestor. Então, os planos são essenciais, porque ele dá uma visibilidade democrática de desenvolvimento para quem vai entrar e fazer a gestão. E cabe a nós, Câmara, discutir e aprovar o orçamento de acordo com o plano. Então, a estrutura da educação administrativa tem um plano a seguir e a alcançar com recurso X para gastar em cada tempo. Isso é prático, isso é claro, né, Bernadette? E é só seguir. E essa turma que está aqui, grande parte, fizeram parte da elaboração, através do fórum que foi escolhido, e ajudaram a elaborar esse plano, que é belíssimo, que com certeza vai dar um futuro muito brilhante para a educação de Campo Novo, se os gestores fizerem um esforço para executar esse plano que está aprovado, que virou lei. Então, em breve, vocês irão também receber essas moções de aplauso aqui, aprovado pela Câmara. E dizer que essa semana também, mesmo na ausência do presidente da casa, nós conseguimos fazer uma reunião com os médicos, e bastante motivado por essa questão da demissão do Dr. Antônio, do Dr. André Luciano, e de outras demissões que já houveram no passado, e que nós carregamos um certo descontentamento pela forma que foi feito. E vou reportar aqui um caso do Dr. Nader. Quem não conheceu o Dr. Nader? E eu sou um vereador, acho que mais recebo reclamação aqui, porque quando a gente tem coragem de enfrentar os problemas, as pessoas têm coragem de vir falar para a gente dos problemas. E aí, quando nós tomamos esse posicionamento de enfrentar os problemas, as pessoas têm afinidade de vir nos falar, olha, realmente, eu quero falar para você e desabafar que isso e isso acontece. É com o médico, é com o prefeito, é com a polícia. As pessoas vêm falar para a gente, olha, eu estou descontente com tal situação. Mas do Dr. Nader, nunca veio uma pessoa para falar uma vírgula. Mas mesmo assim ele foi demitido. E uma das palavras que nós ouvimos no passado foi que Dr. Nader pertencia ao posto de saúde rural, que atendia os trabalhadores de fazenda, que não conseguem chegar de madrugada na fila, porque morar numa fazenda a 100 km e concorrer numa fila que começa às 4 horas da manhã, é quase impossível. Mas alguém dessa gestão falou o seguinte, esse projetinho político do vereador Clóvis e do prefeito Sérgio tem que acabar. Isso é só um projeto político. Quer dizer, atender as pessoas que trabalham no meio rural, que tem uma condição diferenciada e mais difícil do que a nossa, que estamos no urbano, e concorrer numa fila que começa às 4 horas da manhã, é um projeto político? Ou é dar
igualdade de tratamento para as pessoas, condição de igualdade de tratamento para as pessoas. Esse foi o objetivo do projeto. E o doutor Nádia abraçou essa causa. Agora, confundindo com tudo isso, nós percebemos que essa perseguição política, vereador Milton, continua acontecendo. São por outras mãos, são por outras vias, mas o foco final nós conhecemos. Conhecemos a estrutura desenhada que faz isso acontecer e o porquê quando não se fala a mesma linguagem. E aí nós deparamos com essa demissão do doutor Antônio, por último agora, que está insatisfazendo grande parte da sociedade. E a mobilização é grande. Tem falhas do doutor Antônio? Com certeza vai ter, mas tem muitas qualidades. Eu tinha um patrão que até hoje considero como um irmão, que se chama João Introvini, que sempre teve o maior respeito comigo. E eu perguntava para esse meu patrão, e eu fui gerente das fazendas dele, quando tinha 19 anos de idade, por que você nunca me chama a atenção dos meus erros? E ele me dizia o seguinte, porque as suas qualidades são muito maiores do que os seus erros. Então isso, nós temos que levar em consideração, e isso que eu estou falando, eu vi há 20 anos atrás, quando eu tinha 19, 20 anos de idade, que eu já gerenciava 3 fazendas com essa idade. Eu já tinha essa percepção, mas o meu patrão, que era muito maior do que eu, muito grande, no reconhecimento falava, suas virtudes são muito maiores do que os seus erros. Então nós temos que enxergar as virtudes das pessoas, e eu tenho certeza que o doutor Antônio tem virtudes de sobra para ter esse reconhecimento, e não foi observado isso. Muitas vezes, eu acredito, por falta de preparo de quem é o gestor, que não teve a mesma sabedoria que o meu patrão teve quando fez isso comigo. Então, gente, nós temos que pôr a mão na consciência e ser humilde de reavaliar, muitas vezes, um procedimento na força da vontade política ou da ignorância de demitir uma pessoa sem consultar as bases, sem conversar com o legislativo que tem a força de mandar o dinheiro para sustentar aquela casa. Vereador Leandro, que é por aqui que passa a aprovação de todos os recursos quando necessário para lá. E nós não nos importamos se vamos apanhar ou se vamos ser elogiados. Nós fazemos o que tem que ser feito. Então não é nesse momento que nós vamos fraquejar. Tem gente nos olhando de cara feia. Mas eu não tenho medo de cara feia. Eu tenho medo da razão, se eu estiver contra a razão. E isso eu tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui nessa tribuna. Eu não seria vereador se eu tivesse medo. Muito menos eu teria sido presidente do Sindicato de Trabalhadores, que fiz os enfrentamentos necessários. Então não me olhe de cara feia, que isso não vai me assustar. Só vai me deixar mais com vontade de lutar pelo que eu acredito. Fica aqui nosso boa noite. Fiquem todos com Deus. E muito obrigado.